Quando a gente fala do consumo de produtos de origem animal, a gente fala muito do agronegócio. E o agronegócio ele causa um impacto muito grande hoje no planeta em relação ao consumo de recursos, ao uso de água, por exemplo. Quando a gente fala do agronegócio, 1/3 da água potável do planeta é consumida pelo gado. E o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de água virtual do mundo. O que é água virtual? É, por exemplo, quando você faz o plantio, por exemplo, de uma cultura em um país, você usa a água que está ali para irrigar e tudo mais, e esse produto ele é exportado. Então, por mais que ele seja consumido em outro país, a água usada não foi naquele país. Então, a gente chama esse transporte dos recursos, né, nesse caso da água, a gente chama da água virtual. Então, o Brasil é hoje um dos maiores exportadores dessa água virtual. Com relação também ao uso da terra, 59% de toda a terra cultivável é para o plantio de alimentos para o gado. Então, o gado que a gente tem hoje, a carne que a gente come, os laticínios que a gente come, os produtos de origem animal como um todo, o gado é alimentado por grãos. E esses grãos fazem parte desses 59% de toda a terra cultivável, né, usada para eles. Com relação às emissões de gases de efeito estufa, a gente tem números ainda mais alarmantes. 26% das emissões globais são relacionadas ao agronegócio. A agricultura ela é responsável por 37% das emissões de metano, que aí eu vou citar os 3 gases mais poluentes, quando a gente fala de efeito estufa, né, de aquecimento global, na verdade. Que é o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Então, quando a gente fala de metano, a agricultura é responsável por esses 37%, e a agricultura para a criação de animais é responsável por 65% das emissões de óxido nitroso. Então percebam que uma só atividade, ela impacta de uma forma muito grande o meio ambiente. O desmatamento, né, que a gente tem visto, principalmente nos últimos anos, um crescimento alarmante. A expansão de soja e do gado bovino é a grande responsável pelo desmatamento em vários biomas. E por causa desse desmatamento, a Amazônia hoje ela está emitindo mais CO2, mais gás carbônico do que absorvendo. Então, enquanto a Amazônia ela poderia ser uma solução, ela está virando parte do problema por causa do desmatamento que é feito. E aí, esses só são alguns dados relacionados ao meio ambiente que a gente queria trazer para mostrar o quanto esse tema é relevante. Eu estava até postando no Instagram hoje que esse tema não é muito relevante a nível pessoal, porque é uma causa que eu tenho abraçado nos últimos meses. Tenho reduzido muito o meu consumo de produtos de origem animal. Então, eu acredito que o bate-papo que vai rolar aqui hoje vai agregar muito a todos vocês. A maioria das pessoas possui um receio enorme em reduzir ou retirar o consumo de proteínas animais. O que as evidências mostram é que uma alimentação plant-based ela é extremamente preventiva. Por que preventiva? Porque ela é rica em fibras, possui baixo teor de gorduras, possui alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, à medida que você reduz ou retira a proteína animal da sua alimentação, você passa a adquirir saúde. Certo? Então é extremamente viável ser vegano, vegetariano ou reduzir e assim, inclusive, adquirir mais saúde, né, Léo? Às vezes as pessoas pensam que vão adoecer, mas muito pelo contrário, vão adquirir saúde. Muito bom. A gente também enfrenta um mito, né, de que a alimentação plant-based é sem graça, é sem sabor, é coisa assim. Existe esse mito, né? E aí eu queria que você quebrasse ele agora na frente de todo mundo aqui. Gente do céu. Então, olha só. Por que as pessoas pensam dessa forma? Porque à medida que eu me enxergo vegano, vegetariano ou retirando, eu só enxergo o que está saindo. Eu não enxergo o que está sendo incluído na minha rotina. Quem aqui reduziu o consumo de proteínas animais ou é vegano ou vegetariano? Levanta a mão pra mim. Se eu disser assim, faz uma ponte de como é a tua alimentação hoje e de como era antes. Percebe que hoje a gente olha e diz, nossa, como é que eu não consumia e não conhecia esses alimentos antes? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em relação a proteínas, eu acredito que você vai abordar sobre isso, mas só pincelando, as proteínas animais a gente sabe que já conhece, as proteínas vegetais a gente sempre utiliza como base as leguminosas, feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, no grupo da soja, tofu, soja em grãos,
a proteína de soja texturizada. E só pelo que eu já citei, percebe que elas substituem tranquilo em termos de quantidade comparada aos produtos de origem animal. Você não precisa olhar para aquelas leguminosas e consumir apenas cozidos. Você pode elaborar um estrogonofe, você pode fazer um refogado, você pode fazer um almôndega, você pode realizar pastinhas, pode desenvolver receitas direcionadas para a questão de queijos, vegetais, pode, gente, hambúrguer, né? Fica uma delícia. Até salsicha, a gente consegue fazer salsicha utilizando leguminosas. Então, é muito uma questão do conhecer e incluir na rotina para que você consiga ter dimensão da variedade que existe. Se eu falar para a Amanda que a Amanda vai balançar a cabeça, mas a Amanda não tem dimensão do que ela pode desenvolver. Quando ela escolhe uma leguminosa e ela leva para casa dela e passa a executar receitas, você olha e diz, gente, como a minha alimentação é variada. Então, é mais sobre a questão do incluir. E se doar um pouquinho, né, Léo? Não precisa morar numa cozinha, né? Mas se doar um pouquinho realmente para colocar literalmente a mão na massa. Só que essa mão na massa vai ser uma mão na massa muito libertadora. É você tendo dimensão de que aquele alimento que você está consumindo não era uma vida. Então isso também é um outro ponto que com certeza as pessoas passam a criar conexão. Quem reduz ou quem retira a proteína animal da alimentação, chega um momento que ela faz ela cria o próprio raciocínio, né, Léo? Tipo, gente, como é que eu consumia aquilo? Isso aqui é tão libertador, é tão saboroso. E eu convido vocês a conhecerem, né? Não vai resolver ouvir a Sara se não incluir na rotina. Só incluindo na rotina para ter dimensão da variedade, tá? Engraçado você falar isso, que eu fui conhecer lentilha vermelha um dia desse, assim. Então, realmente tem uma gama de produtos aí que a gente nem sabe que existem. E essa versatilidade também em receitas é super importante também. E os temperos, né? Porque normalmente a gente acha que é sem gosto e tudo mais, mas no nosso dia a dia a gente não usufrui de uma gama de temperos que tem aí. Em relação a temperos, o que acontece? Se você pegar um peixe, uma porção de carne vermelha, um frango e cozinhar sem nada, é gostoso? Não. Da mesma forma, as leguminosas também não serão. Não, as proteínas animais, elas não possuem sabores. A gente que incluía formas de preparo e temperos e ficava saboroso, percebe? E esse mesmo pensamento a gente precisa ter em relação às leguminosas. Se eu pego um feijão e eu cozinho só com água, é gostoso, gente? Por mais que quase todo mundo goste de feijão, não. Agora, se você faz um refogado, se você utiliza uma páprica, se você utiliza o chimichurri, os temperos, por exemplo, desidratados, entram como um coringa na nossa rotina. E para as pessoas que não têm acesso, existe essa possibilidade, né? Pessoas que não têm acesso, utiliza tempero raiz. É pimentão, cebola, alho, coentro, salsão, salsinha, faz um refogado, certo? Que com certeza vem agregar sabor sobre a receita que você está desenvolvendo. E aí, pegando esse gancho, outro mito que é muito forte, apesar de não deveria ser tão forte hoje, principalmente, com a alta que teve, né, no valor da carne e tudo mais. Mas mesmo assim, parece que tem umas coisas que ficam retidas que a gente não consegue desapegar. Então, existe também um mito que uma alimentação à base de plantas, sem produtos de origem animal, é cara. Aí eu queria que tu falasse também sobre isso. Aí eu ouvi a palavra ali, marketing. Eu ouvi, hein? E é verdade. E é o marketing realmente que está por trás disso, né, Léo? Se a gente for realmente se basear em comida que vem do chão, o que eu penso em relação à comida? A comida que me nutre é aquela comida que foi cultivada, fechado? Então, eu vou pensar em leguminosas, em cereais, em oleaginosas, em frutas, em verduras, em folhas. Gente, se a gente for pensar em relação ao custo, tudo está caro hoje. Mas se a gente for fazer a ponto dessa rotina baseada em vegetais com as proteínas animais são bem mais caras e em contrapartida elas não rendem. Percebe que ao comprar 1 quilo de carne, você não coloca na sua casa 1 quilo de carne. Você leva para casa e você vai tratar, vai tirar a pele, enfim, gordura, blá. Então ali a gente tem uma perda. Quando cozinha, a proteína animal ela contrai. Ela acaba reduzindo bastante de volume. Então, se você compra 1 quilo, deve estar utilizando uns 700 e poucos gramas. Isso aí.
Se você comprar 1 quilo de feijão que custa 6 e pouco, 7 reais, e você for utilizar de forma nutricionalmente correta, que como seria? Realmente eu preciso deixar de molho de 12 a 24 horas para reduzir a presença dos gases e dos fitatos, que são fatores antinutricionais, que reduzem a absorção de ferro, cálcio e zinco. Então, eu penso em elaborar de forma saudável e, ao mesmo tempo, eu estou ganhando volume. Eu estou ganhando mais alimento. Percebe que quando vocês colocam em casa meio pacote de feijão e realmente deixa de molho da forma coerente, quando você olha e diz, nossa, como cresceu? Ótimo. Ou seja, o alimento mais acessível rende mais. Agora, se eu olho para uma alimentação plant-based e eu me baseio em produtos industrializados, aí realmente vai ser mais caro. Porque se eu comprava um hambúrguer X que custa... Eu sou péssima para produtos prontos. Mas vamos supor que custe, chuta, Léo, 15 reais, 3, 4 unidades, 20 reais. 20 reais vocês compram 3 quilos de feijão. E a gente pode fazer um hambúrguer de feijão com aveia, que será nutricionalmente completo, porque dentro dessa preparação eu tenho uma leguminosa e um cereal, então eu tenho uma proteína completa e realmente é saudável. Não é pelo fato de você retirar ou reduzir o consumo de proteínas animais que você está adquirindo saúde. Você, à medida que você consome produtos industrializados, né, mesmo que seja de origem vegetal, nem todos os produtos possuem tabelas saudáveis, tá? Adição de corantes, conservantes, sódio elevado, gordura, no lugar de me proporcionar saúde, está sendo gerado um risco em relação à minha saúde, combinado? Então, essa questão do caro é mais sobre quais são as escolhas que eu estou fazendo e como eu estou desenvolvendo isso na minha rotina, tá? E aí, as pessoas anotam que elas também têm um pouco de medo dos rótulos. Né? Eu não vou começar a reduzir porque eu não sei se eu vou conseguir ser vegetariano ou se eu vou conseguir ser vegano, enfim. E aí, falando da parte ambiental, já tem pesquisas que mostram que você ser vegano no meio período, já tem até esse termo, você gera uma economia de 1,3 toneladas métricas de carbono por ano. E se você aderisse somente ao movimento da Segunda Sem Carne, por exemplo, que está bem, né, assim, ganhou relevância nos últimos anos e tudo, se você só aderisse a esse movimento de substituir uma vez na sua semana, você ia poupar 9,1 quilos de gás carbônico e 2,48 litros de água limpa por dia. Então eu percebo muito que as pessoas elas têm esse cuidado, não é cuidado, é um medo, né, de começar, de ter uma ação específica, porque acho que não vai fazer diferença. Ambientalmente a gente vê que faz, realmente, que é importante. E eu também tenho percebido uma crescente onda aí de doenças assim, relacionadas à alimentação, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, eu sou intolerante à lactose. Então, para mim, foi também um processo dentro disso. Então, as pessoas também não sabem que elas têm muitas opções fora dessa parte dos laticínios, né, do leite, que existem leites vegetais muito gostosos, inclusive. Se você puder falar um pouquinho disso, dessa questão das intolerâncias que vem aparecendo, que as pessoas podem fazer essas transições, né? Desculpa. Primeiro ponto, gente, o que a gente tem medo já não deveria ser válido, né, Léo? Léo vai abordar muito isso em relação aos treinos. Não tenha receio, comece. O que você faz dentro da sua rotina gera um impacto para você e para o mundo, tá? Às vezes a gente acha que, pra que eu vou virar vegano ou vegetariano? Eu não vou conseguir. Mas você já começou a reduzir? Se você passar a reduzir ou retirar o consumo de carne vermelha, a gente tem todos esses benefícios em relação aos impactos, mas eu também tenho benefícios para a minha saúde. A carne vermelha, para vocês terem dimensão, ela está no grupo 2, né, de possibilidade de desenvolvimento de câncer, principalmente direcionado à minha função intestinal. E essa informação está lá no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Inclusive, a recomendação máxima por indivíduo equivale a 500 gramas por semana. Então, se o Instituto já me orienta que o máximo deveria ser 500, mesmo que você diga, Sara, eu não me vejo sem um churrasco. Eu tenho pacientes que falam isso, Sara, eu já comecei a fazer uma conexão, mas eu adoro o cheirinho do churrasco. E eles falam pra mim e eles ficam esperando alguma crítica. Eu digo, tá bem. Você vai falar também? Eu digo sim. Por que eu vou lhe criticar? Eu vou enxergar tudo que você já vem fazendo em relação à redução, certo? E você vai adquirindo saúde pelo fato
de não me proporcionar, não promover doenças, tá? E isso, só qualidade de vida. Em relação à questão de intolerâncias e alergias, a gente percebe que tem aumentado bastante, né? Porque a maioria das pessoas possuem organismos inflamados. Quando a gente fala sobre inflamação, parece ser algo muito chocante. Percebe? Você diz, eu não sou inflamada, não. Para você ter um organismo não ter um organismo inflamado, você precisa dormir de 6 a 8 horas por dia, você não pode ser uma pessoa estressada, você não pode consumir sódio em excesso, você precisa ter uma alimentação equilibrada. Então, olha, todo mundo está rindo porque com certeza algum desses fatores tem, né? À medida que eu tenho um organismo inflamado, a questão da inflamação vai depender conforme seja a minha rotina. Existem pessoas que é uma inflamação leve. Aí isso dificulta esse desenvolvimento de alergias e intolerâncias. Mas se eu sou uma pessoa altamente inflamada, o meu corpo passa a trabalhar de forma mais reduzida. Então, aquela enzima que ele produzia para digerir a lactose, que se chama lactase, passa a ser reduzida, certo? Sara, e qual estratégia a gente utiliza para isso? É a retirada do leite mesmo da sua rotina. Gente, e é retirar sem medo, tá? Sem medo e sem fazer conexões. Como assim, Sara? Algumas pessoas retiram leite da rotina, mas chegam para mim e falam assim, Sara, não gosto de nenhum leite vegetal, não tem gosto de leite. Eu digo, gente, os leites dos animais, os sabores são diferentes. Um leite de cabra é totalmente diferente do gosto de um leite de vaca. Entende? Entre os animais já são diferentes. E como é que eu vou fazer essa conexão, comparar um leite de vaca com um leite de castanha de caju, com leite de amêndoas? Não faz sentido. Então, a partir do momento que você escolheu ou que o seu corpo está dizendo não vai dá uma pausa nisso aí, não está sendo positivo para você, você precisa estar aberto ao que vem a ser incluído. Não fica o que está sendo eliminado. E na área de musculação tem muita dúvida nas pessoas porque elas sentem esse medo de, se eu tirar a carne, se eu tirar o produto animal, como é que eu vou ganhar músculo? Porque, olha, quando eu comecei a treinar, e na época eu também não era vegano, eu pesava 51 quilos. Em 2008 eu virei vegano, foi quando eu entrei no curso de educação física, comecei a fazer atividade física, e hoje eu estou 71. Se não desse para ganhar músculo, se não desse para ganhar peso com a dieta vegana, junto com a musculação, eu não tenho ganhado 20 quilos nesse período. Hoje eu posso me chamar de magro, mas antigamente era outra definição, 20 quilos a menos, com 1,73, não tem condição. Mas existe muito esse mito porque as pessoas entendem que a proteína, elas não veem a proteína como algo alimentício, elas veem a proteína baseada na carne. E a gente tem proteína em diversos alimentos, certo? Existe o fato também de as pessoas acreditarem que precisam de muita proteína, né? Porque muitos estudos mostram que para você adquirir um corpo maior com a musculação, ganhar mais músculo, etc., você tem que ter por baixo 2,0 gramas de proteína por quilo corporal. No entanto, diversos estudos vêm comprovando, o próprio Phillips, que é um dos maiores estudiosos na área de proteína, ele mostra que com 1,6 gramas é suficiente. E acima disso não tem valores significativos. Você vai ter só um xixi mais caro, né? Porque você bota mais proteína na sua alimentação e acha que isso é necessário, quando na verdade não é. E a questão de força, progressão de treino é totalmente diferente. Independente de você ser vegano ou não, a questão da progressão do treino vai estar na qualidade da progressão do seu exercício, né? Então, o planejamento do seu treino, ele tem que casar com a sua dieta. Os pessoal se preocupam muito em fazer uma dieta para casar com o treino, mas na verdade é o contrário. O personal trainer, quando vai prescrever o treino para o aluno, ele tem que entender um pouco de dieta, não de prescrever dieta, mas ele tem que entender o valor nutricional para prescrever o treino baseado na quilocaloria que o nutricionista passou. Certo? Se o nutricionista passa uma dieta de X quilocalorias e eu vou meter um treino que vai dobrar isso aí, como é que ele vai ganhar massa muscular se eu estou fazendo um exercício que não está suprindo a demanda energética dele? Ao invés de ele ter um superávit calórico, ele vai ter um déficit calórico. Então, o planejamento do treino, ele não tem nada a ver com a questão da proteína ser animal. O seu corpo precisa de proteína, seja ela animal ou vegetal. Tem alguns estudos também, eu não me lembro quem fez mais ou menos no lugar, mas sendo que
ele analisou o ganho de proteína em pessoas, foi muita gente, foi quase 12 mil pessoas, entendeu? Alguns tinham uma dieta baseada em plant-based, outras eram omnívoras e outros não eram grupo controle, então eles não tinham para ter como parâmetro. E a diferença das pessoas que ganharam músculo com a dieta plant-based e com a dieta omnívora foi muito pequena a diferença. Inclusive, o pessoal que tinha uma dieta mais baseada em planta tiveram uma resposta adaptativa ao treino muito mais rápida por conta da desinflamação e a recuperação do que a dieta plant-based causava dentro da progressão do treino e do ganho de massa muscular. Muito bom mesmo. E, Léo, tu consegue fazer esse comparativo a nível de resultados, por exemplo, de alunos que tu já teve? Tu já conseguiu ver isso na prática? Por exemplo, alunos que tu teve que não eram veganos e alunos que eram veganos, né? Digamos assim, teu próprio estudo em relação a isso, a essa questão dos resultados. Tu consegue ver que se equipara ou até obtém melhores resultados quem é vegano, quem tem essa redução de carne e tudo. Tu consegue enxergar isso no teu dia a dia? Com alguns que entendem que precisam comer, né? Porque o que é que acontece muito com as pessoas que são vegetarianas? Eles não veem a proteína na quantidade correta. Muitas pessoas, inclusive clientes de Sara também, que quando chega fala, Léo, eu descobri que eu não comia proteína. Eu não comia proteína, a quantidade de proteína era muito baixa e eu não sabia por que eu não estava ganhando massa muscular. Porque a musculação ela demanda muito do glicogênio muscular. O treino de musculação ele é muito catabólico. A gente não treina e vai gastar gordura como fonte de energia. A gente gasta a proteína como fonte de energia. Então a gente tem que repor esse glicogênio muscular com a alimentação. Então se você tem um treino e você não tem a demanda de proteína suficiente no seu corpo, ao invés de você usar a gordura como fonte de energia para a produção de músculo, você vai usar o próprio músculo, o próprio glicogênio muscular, para transformar em energia para poder o músculo contrair. Então você acaba perdendo massa muscular. Então, alguns dos meus alunos que fazem acompanhamento com Sara também, e eles passaram a entender o comprometimento dele em comer melhor a quantidade certa de quilocalorias durante o dia, eles tiveram resultado muito mais rápido por conta da recuperação deles, que também são mais rápidos. Porque como você tem uma alimentação mais limpa, digamos assim, então o teu corpo digera uma alimentação mais rápida. A carne demora muito para ser processada no nosso corpo, quase 3 horas. Então você pega, aí você vê em comparação, vou dizer mais ou menos a soja, que a soja é um pouco mais demorada das leguminosas, e ela tem uma menstruação de mais ou menos 1 hora e meia, para o teu corpo começar a usar o glicogênio muscular, a proteína para transformação em glicogênio muscular. Aí você pega uma carne que ela começa a ser degradada a partir de 3 horas. Então, para o teu corpo pegar aquela proteína de novo, voltar para o músculo, bota tempo para frente. Então, a recuperação muscular de quem treina e tem uma dieta plant-based é muito mais acelerada do que as pessoas que não têm uma dieta plant-based. Sempre que você se vê reduzindo ou retirando, você precisa aprender qual a quantidade de proteína que seu corpo precisa para aquele momento da minha vida. Então, por exemplo, se eu estou sedentária, aí eu poderia estar calculando meu peso por 1,2 gramas. Esse seria, multiplico 1 ou 1,2 gramas pelo meu peso, seria a recomendação necessária, já me supra. Se eu estou fazendo ali um treino de força, 1,6 já traz resultados excelentes. E o Léo falou que acima disso sai na urina, né, Léo? E realmente porque chega um certo momento que o seu corpo já não digere. E o que o meu corpo não precisa, ele vai colocar para fora de alguma forma. Então a gente acaba excretando de forma urinária. E daí o que acontece? Existem muitas pessoas que são difíceis em relação a dizer assim, você precisa de tanto. Sim. Porque a proteína não é importante só para ter músculo, certo, Léo? Proteínas são nutrientes construtores, fazem parte da membrana celular e todo o nosso corpo ele é formado por células. É por isso que algumas pessoas, ao retirarem ou reduzirem as proteínas animais, começam a ter queda de cabelo, flacidez, cansaço, problemas hormonais, porque o seu corpo não está funcionando da forma correta. Você não está formando células completas. E isso a longo prazo pode gerar, inclusive, doenças degenerativas. Então, à medida que eu me enxergo consumindo proteínas animais, eu preciso ser coerente com a minha escolha. Eu preciso saber qual a quantidade de proteína que o meu corpo precisa. E, a partir disso, fazer um fracionamento ao longo do dia. Pela minha prática clínica,
Onde mora a falha da maioria das pessoas? Eu faço um almoço perfeito, porque no mínimo eu tenho um arroz e um feijão, então eu tenho uma proteína completa. Mas eu começo um café da manhã e eu tirei o ovo e o queijo, eu só consumo pão, fruta, torrada, cuscuz. Um lanche, não tenho proteína, mas tá tudo bem. E à noite, você já veio cansado do dia todo. Aí cadê sua leguminosa e o seu cereal? Não tem. Você vai tomar uma sopa, você vai consumir um cuscuz, você vai comer uma tapioca, você vai comer o pão. E eu digo, gente, cadê a proteína de vocês? Então não vai fazer sentido eu ir ali, contrato o Léo e ficar esperando que o Léo vai me trazer um resultado de um ganho de massa muscular. Porque ele trabalhou o treino, mas ele não tem como trabalhar a sua rotina. Quem comanda a sua rotina é você. Entende? E eu faço muito isso, principalmente nas primeiras consultas, Léo. Eu calculo junto com o paciente a quantidade de proteína que ele precisa consumir, mostro uma tabelinha sobre a quantidade de proteína presente nas leguminosas, que a gente acaba utilizando como base, e quando eu falo em média mais ou menos quanto ele precisa consumir, ele fala, tô consumindo nem até essa parte disso. Entende? Aí é aí onde mora a reeducação alimentar. Eu preciso modificar o que está sendo falho, porque a longo prazo, não direcionando só para a estética, internamente os problemas virão. Então sempre pensar nisso, né, Léo? Às vezes a gente fica muito direcionado a números, mas eu preciso saber o que meu corpo necessita naquela fase. Por quê? Porque, por exemplo, você começa um acompanhamento e o paciente é para... Seu cliente é para perda de peso. Então você vai trabalhar uma meta X e aquele cliente precisa ter calorias Y, né? Ele precisa ter um déficit calórico. Vai chegar um momento que você vai chegar para o cliente e vai dizer, não, agora a gente começa a hipertrofiar. Ou seja, a quantidade de calorias precisará ser aumentada, a ingestão proteica precisa ser elevada, porque senão eu fico muito na sensação de que o meu treino não está me trazendo resultado. Mas, gente, o problema não era, Léo. O problema é a sua rotina e o que você está nutrindo o seu corpo. Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta, né? Todo mundo quer ter um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, mas que filho a gente está deixando para o mundo? Porque são eles que vão melhorar. Então, se você coloca na cabeça das pessoas que se ela ensina o filho dela a banalizar a morte, porque eu acho que o consumo de carne é banalizar a morte. A gente se acostuma muito com o trágico e a gente acaba banalizando o trágico, e isso a gente tem que quebrar. E quando a gente banaliza esse tipo de situação, a gente passa a ser igual essas pessoas, porque se você compra carne, você tem o mesmo peso que matou. O fato de você... mas é verdade, se você pagar para alguém fazer um trabalho sujo por você, não te livra do peso da consciência de ter cometido aquele trabalho sujo. É a mesma coisa. Então eu sempre tento mostrar, não de uma forma agressiva. Às vezes é de forma agressiva, às vezes eu sou um pouco assim, mas às vezes é preciso mostrar, porque se a pessoa não sente vontade e a pessoa não se sente bem em levar seu filho para um abatedouro, mas ela sente bem em levar seu filho para um pomar, para pegar a fruta, para plantar, fazer a colheita e etc., é sinal que ela também não acha certo aquele tipo de situação. Mas o hábito cultural que a gente tem de comer carne, de botar a carne em prato e etc., botar o ovo, tomar leite, etc., é uma questão mais cultural do que necessidade mesmo, porque a gente já consegue mostrar que com a dieta plant-based você consegue adquirir todos os nutrientes necessários. Os 9 aminoácidos essenciais a gente consegue nas plantas. Então, você precisa ter uma dieta mais colorida e não ser escravo do básico. O básico é importante, mas precisa ter a rotatividade das leguminosas, esses fitoquímicos, bioativos e etc. E tudo isso você adquire nas plantas. Você raramente encontra isso na questão animal, você adquire nas plantas.